No Antigo Testamento, fogo caiu do céu para destruir duas cidades. Já no Novo Testamento, os doentes são curados e os pecadores são perdoados. Por que existe tanta diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Será que Deus mudou? Uma coisa é certa: coerência é um atributo que poucas vezes é direcionado a Deus. Por quê? Esse é um vídeo que trata sobre isso. Deus é coerente? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para a forma como o próprio Deus se apresenta. Lá em Gênesis 1, na criação, nós vemos que tudo o que Deus faz, ele faz através da sua própria palavra. Então ele diz: haja luz e há luz. Ele disse: haja separação entre a terra seca e as águas, e assim aconteceu. Que hajam plantas, que hajam animais no mar, no céu, na terra, e inclusive a criação do homem. Tudo aconteceu através e de acordo com aquilo que foi dito. Deus, ele se apresenta como um Deus que fala e que faz aquilo que fala. Com o passar do tempo, nós chegamos na história de Noé. E ali nós vemos Deus dizendo que haverá um grande dilúvio, e mais tarde nós vemos esse dilúvio acontecendo e Noé escapando por causa da arca que ele havia construído. Esse mesmo padrão, ele se repete em todo o Antigo Testamento, na maneira e na medida em que Deus ele interage com o povo de Israel, seja através de Moisés, através dos profetas. Ele fala, ele avisa e logo após acontece. Então Deus avisou que haveriam guerras contra o povo de Israel, avisou que o povo seria exilado numa terra distante, e isso mais tarde aconteceu com o povo indo para a Babilônia. E também avisou que haveria um Messias para chegar. E aí nós entramos no Novo Testamento, que nós vemos esse mesmo padrão se repetindo, mas agora na própria pessoa de Jesus, porque Jesus é uma pessoa que tudo que ele fala acontece. Então, em um determinado momento, Jesus ele se direciona para um paralítico e diz: levanta e anda. E esse paralítico levanta e anda. Ele, no meio de uma tempestade no mar da Galileia, ele se levanta e ele fala com a tempestade e fala: sossegai, e aquela tempestade se acalma, o mar se acalma. Da mesma forma, ele também disse que Jerusalém seria destruída e que o templo não sobraria pedra sobre pedra, o que lá no ano de 70 depois de Cristo se cumpriu. Assim como em vários outros momentos houveram palavras ditas que se cumpriram ou estão para se cumprir. Ponto. Dito isso, qual é o padrão que a gente pode identificar nessa linha do tempo de Gênesis até o final do Novo Testamento em Apocalipse? Deus, ele faz tudo pela sua palavra e de acordo com a sua palavra. Então, existem pessoas que ouvem, que entendem essa palavra e que acreditam nessa palavra. E por conta disso, por conta dessa fé, essas pessoas escapam, elas são salvas. Ou seja, Deus é um Deus que salva pela fé. Desde Noé, nós vemos esse padrão se repetir. Noé acreditou que haveria um dilúvio, Noé construiu a arca, Noé foi salvo, ele, sua família e os animais. No povo de Israel, muitos duvidavam dos profetas, mas também muitos acreditavam. Aqueles que acreditaram nas palavras dos profetas se entregaram voluntariamente como escravos para a Babilônia, e assim eles foram levados vivos para viver, para morar na Babilônia, enquanto os outros que ficaram foram mortos e a cidade foi destruída. Da mesma forma, no Novo Testamento, a gente vê esse padrão se repetir, porque no momento em que Jerusalém foi cercada pelo exército romano, todos os cristãos que estavam ali em Jerusalém se lembraram prontamente das palavras de Jesus, que havia dito que quando o exército cercasse Jerusalém, que cada um fugisse, que não voltasse para buscar sua capa, que não voltasse para defender os seus bens, porque Jerusalém seria destruída. Então, dessa forma, os cristãos fugiram de Jerusalém, se espalharam por todas as cidades da região e do mundo da época, levando a mensagem do Evangelho, inclusive, e aqueles que ficaram em Jerusalém porque acreditavam que conseguiriam defender, que não acreditavam nas palavras de Jesus, eles foram mortos pelos romanos. Então, antes de afirmar se Deus é coerente ou não, nós precisamos olhar para aquilo que Deus falou e para quem ele falou. Se observarmos do início ao fim das Escrituras, Deus ele estabeleceu diversas alianças com pessoas em momentos diferentes. Acho que a aliança mais conhecida
do Antigo Testamento é a própria aliança que Deus fez com Noé. Porque após o dilúvio, Deus fez uma aliança dizendo que nunca mais haveria de destruir o mundo com água. E o símbolo dessa aliança é o arco-íris, né? Essa foi uma aliança direcionada a Noé, mas ela se estende a toda a humanidade, porque ela se cumpre, né, até o fim dos tempos. Nunca haverá destruição do mundo com água. Mas houveram também outras alianças, como por exemplo com Abraão. Deus fez uma aliança dizendo que dele viria uma grande nação e que dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? Mais tarde, Deus fez uma aliança com o povo de Israel através de Moisés, e essa aliança que Deus fez com Moisés, ela é basicamente o que dá o nome de Antigo Testamento para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é sobre essa aliança, que foi uma aliança em que Deus deu uma lei para que o povo seguisse e obedecesse, e também deu várias promessas condicionais, várias bênçãos e promessas condicionais, em que eles primeiramente iriam conquistar a terra prometida e viver, desfrutar dessa terra prometida com abastança. A partir do momento em que eles descumprissem essa lei, haveriam então consequências. Você pode encontrar isso lá nos livros do início do Antigo Testamento, né, onde fala a história de Moisés. Existem ali consequências do tipo: haverão pragas, haverão povos inimigos dominando vocês, haverá fome, e o pior, o ápice das consequências seria ser retirado da terra prometida e ser levado para uma terra distante. E no decorrer de todo o Antigo Testamento nós vemos exatamente isso acontecer. A história vai contando, geração após geração, como o povo ia desobedecendo a Deus e horas se arrependendo e voltando, até chegar um ápice em que foi o povo ser retirado da terra e ir para a Babilônia. Bom, indo para o Novo Testamento, existe uma nova aliança. No momento em que Jesus ele serve a ceia, ele diz assim: este é o sangue, este cálice é o sangue da nova aliança que Deus faz com o seu povo. Ou seja, existe uma aliança diferente para Israel e para a igreja. Não é a mesma. Deus não fez as mesmas promessas para a igreja, não são as mesmas consequências, as mesmas condições para a igreja como é para Israel. Sendo assim, nós precisamos observar no Novo Testamento as coisas que Deus estabeleceu para a igreja. Existem ali também promessas, como por exemplo, a paz que excede todo entendimento, a própria vida eterna, a salvação, a redenção, né? Participar da glória vindoura, né? Tudo isso são promessas que Deus dá para a igreja. E existem também as condições, como por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então, existem aí, foram estabelecidas, né, bênçãos condicionais para a igreja. Tendo isso dito, agora a gente pode olhar para as diferenças de coisas que aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento e concluir se foi coerente ou incoerente da parte de Deus tomar a decisão que ele tomou. Então, eu não vou trazer aqui a resposta sobre essa pergunta. Você vai chegar na tua própria resposta. Deus é coerente ou não?